Irmãos, o texto que eu trouxe para a gente meditar e estudar essa noite se encontra lá em Miqueias, capítulo 6, versículo 8. Miqueias 6, versículo 8. Diz assim a palavra do nosso Deus: Ele te declarou ao homem o que é bom e que é o que o Senhor pede de ti, que pratiques a justiça e ames a misericórdia, e andes humildemente com o teu Deus. Irmãos, como foi dito aqui também, a importância do cristão orar, falado aqui e apontado pelo reverendo Fernando, domingo à noite, como também a vida em perdão fundamental. Para vivenciar na vida cristã, em abundância, essas situações precisam estar na vida do cristão. Oração, perdão e algumas práticas, né, como foi dito aqui em Miqueias, né? E eu gostaria de começar com uma visão geral do livro de Miqueias. Miqueias foi um profeta do século VIII a.C., que viveu na mesma época de Isaías, originário de uma pequena cidade do reino de Judá. Seu ministério ocorreu em um período crítico, quando ambos os reinos enfrentavam ameaças políticas e espirituais. Mais ou menos, né, o que a gente vê nos nossos dias, né? Não mudou muita coisa. E a mensagem central de Miqueias denunciava a injustiça social e a hipocrisia espiritual nos reinos de Israel e Judá, proclamando o juízo de Deus sobre a idolatria e convocando o povo ao arrependimento e ao retorno à aliança. Porém, o livro não termina em condenação. E louvado seja Deus por isso, né? Ele oferece lá no final do livro uma esperança através da promessa de salvação, perdão e também do amor divino. Miqueias 7, 18 a 20, eu convido os irmãos que abram lá, que isso é importante ler também, porque isso vai ser o resultado, né, de toda a perseverança do que vamos tratar aqui na vida cristã. Miqueias 7, 18 a 20, nos diz o seguinte: Quem, ó Deus, é semelhante a ti, que perdoas a iniquidade e te esquece da transgressão o restante da tua herança? O Senhor não retém a sua ira para sempre, porque tem prazer na misericórdia. Tornará a ter compaixão de nós, pisará os pés das nossas iniquidades e lançará todos os nossos pecados nas profundezas do mar. Mostrarás a Jacó a fidelidade e a Abraão a misericórdia, as quais jurastes a nossos pais desde os dias antigos. Essa mensagem de Isaías, entre os textos também como posso dizer aqui, mais evidentes, estão também a promessa do domínio universal da paz, a predição do nascimento do rei em Belém, que nem vemos aqui em Isaías 5, de 2 a 4. Isaías 5, de 2 a 4. Escrito assim: E tu, Belém Efrata, pequena demais para figurar como grupo de milhares de Judá, de ti me sairá o que há de reinar em Israel, e cujas origens são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Portanto, o Senhor os entregará até ao tempo em que a que está em dor estiver dado à luz. Então, o restante dos seus irmãos voltará aos filhos de Israel. Ele se manterá firme
e apacentará o povo na força do Senhor, na majestade do nome do Senhor, seu Deus, e eles habitarão seguros, porque agora será ele engrandecido até os confins da terra. E também uma passagem, né, que define, que a gente vai tratar aqui, a definição clara de que o que Deus exige do seu povo, né? Como lemos em Miqueias 6:8. E para o início, o que nos diz o contexto do versículo? Miqueias de 6 de 1 a 8, ele constitui um resumo da pregação dos profetas do século VIII, como Amós, Oséias, Isaías e o próprio Miqueias. E esse trecho representa um dos exemplos mais profundos do oráculo de demanda judicial em toda a Bíblia, estruturado conforme os padrões de acordo formais humanos. Na prática, irmãos, isso que tudo que foi dito aqui, Deus registra alertas frequentes através das palavras de um profeta, como uma carta de advertência antes de uma ação legal mais severa. O Senhor está avisando Israel sobre sua infidelidade e dando oportunidade de se arrependerem. É mais ou menos como se Deus dissesse assim: lembre-se de tudo o que fiz por vocês, mas vejam como me tratam em troca, e ouçam o que o céu e a terra têm a dizer sobre isso. Agora, qual seria então o problema que Miqueias aqui enfrentava? O povo oferecia sacrifícios vazios que não se refletiam em sua vida comunitária. Deus não atribuía valor algum a quaisquer sacrifícios em seu nome, pois existe diferença entre contrição sincera a Deus e as demais, os quais só podem contar com a aprovação de Deus quando realizados em seu genuíno espírito e significado. A profecia revela que a hipocrisia tem raízes profundas no coração de todas as pessoas, pois elas se enganam continuamente e tentam enganar a Deus. Um exemplo contemporâneo que é até falado aqui, né? O pastor cita várias vezes. Imaginamos uma pessoa que frequenta a igreja aos domingos, né? Canta com fervor, mas durante a semana ela explora seu funcionário, recusa ajudar o seu vizinho, ao necessitado, vive com arrogância. E aqui Miqueias trata e diria que esse culto é vazio, não tem valor algum. Miqueias descreve 3 pilares para que o homem saiba então o que Deus requer do próprio homem, como o próprio texto que lemos diz. O primeiro pilar, ele aponta para a justiça ou decisão legal, que seria fazer o que é justo. E como podemos definir justiça de forma bíblica? A palavra hebraica, eu vou soletrar aqui, não vou falar também. Mishpat, M-I-S-H-P-A-T, significa literalmente o caminho prescrito, a ação correta ou o modo apropriado de vida. Em hebraico, essa palavra que eu disse aí, Mishpat, é fundamentalmente um atributo de Deus. E quando Deus chama seu povo a praticar justiça, convida-o a encarnar esse atributo divino em suas relações, viver em retidão e ter relações corretas com o próximo. E o que isso significa, irmãos, na prática, né? Significa que não basta conhecer a justiça, é preciso praticá-la. Quando as pessoas são provadas culpadas, frequentemente falham em vir a Deus em arrependimento da forma correta, porque buscam desculpas elaboradas e sinuosas, não porque duvidem do que é certo, a menos que se enganem, mas porque buscam subterfúgios, quer dizer, desculpas ou algum pretexto, né, manobrando e dando jeitinho no erro.
Assim fica evidente que os homens se desviam perversamente sempre que falham em se arrepender como deveriam, e falham em trazer a Deus a verdadeira integridade de coração, o que realmente somos, o que realmente fazemos. E alguns exemplos do nosso dia a dia aqui. No trabalho, por exemplo, pagar salários justos e íntegros a seus funcionários sem exploração, que nem é falado aqui, né? O pastor diz muito isso. Nos negócios, né? Não enganar o cliente com produtos defeituosos ou preços abusivos. Miqueias 6,11 vai tratar sobre isso. Miqueias 6,11 vai falar assim: poderei eu inocentar balanças falsas e bolsas de pesos enganosos? Por exemplo, na família, quando distribuímos responsabilidades e recursos de forma equilibrada entre eles, sem ter preferência de filhos, né? Aliás, eu acho difícil, né, no meio cristão, a gente ter preferência para filho, né? A gente busca amar a todos, né? Enfim. E na comunidade, né, defender o direito do mais fraco contra a opressão do mais forte. E para referendar esses assuntos aqui, nós temos alguns versículos relacionados, né? Como Amós 5:24, que diz o seguinte: corra o juízo como as águas, e a justiça como a um ribeiro perene. Ou seja, uma forma obediente, né? De forma contínua, abrangente e justa. Um outro versículo relacionado a Provérbios 21, verso 3. Exercitar justiça e juízo é mais aceitável ao Senhor do que sacrifício. Nós vemos isso também em Oséias 6:6. E em Mateus 9:13, Jesus mesmo cita o profeta Oséias para repreender fariseus, reforçando de que Deus deseja misericórdia e não sacrifício. E também vemos lá em 1 Samuel 15:22, que diz ao rei Saul que o obedecer é melhor que o sacrificar. Aqui no caso, Saul desobedece a uma ordem divina e tenta justificar o erro oferecendo holocausto. Outro versículo relacionado, Isaías 1:17. Aprendei a fazer o bem, buscai a justiça, corrigir o opressor, defendei o direito do órfão, pleiteai a causa da viúva. Ou seja, que pleitear a justiça para os mais sensíveis e vulneráveis. Devemos ter prudência aqui também, né? Porque nos dias a gente vê muitos filhos também que exploram essa situação, né? Que tem condições de ajudar, no caso, a viúva, né? O órfão, pessoas relacionadas familiares, e isso acaba sendo também, quando isso não se fazem, uma causa da igreja, no caso local. A igreja deve ajudar sim, né? Mas a família também tem a sua importância por fazer parte, por cuidar, né? dessa área também. Praticar justiça no contexto de Miqueias significa não acumular riquezas injustamente, não explorar famílias, não distorcer a teologia como legitimação ideológica, não corromper julgamentos, não falsificar a palavra de Deus, não construir cidades com o sangue do povo, que seria não usar da fragilidade de muitos em causa própria. Eu aqui gostaria de apontar uma observação de João Calvino. Ele fala que o profeta Miqueias questiona: agradar-se ao Senhor de milhares de carneiros ou de 10.000 ribeiros de azeite? Ele te declarou, ó homem, o que é bom e o que o Senhor pede de ti, senão que pratiques a justiça, ames
a minha misericórdia e andes humildemente com o teu Deus. Porque, ele aponta, isso demonstra que o culto cerimonial nunca foi o objetivo final de Deus. Porque Deus busca transformação interior e prática de vida, não conformidade externa a rituais. O primeiro pilar foi da justiça, né? O segundo pilar, amar a misericórdia. E como a gente pode definir biblicamente? Mais uma palavrinha que eu vou soletrar aqui para os irmãos. A palavra hebraica Hesed, H-E-S-E-D, traduzida por misericórdia, significa bondade, generosidade, lealdade e fidelidade. É uma das palavras mais difíceis de traduzir com uma única palavra. Em contextos diferentes é traduzida como misericórdia, lealdade, bondade amorosa, a grande descrição do amor fiel, bondoso e misericordioso de Deus. Agora, existe diferença entre justiça e misericórdia? Sim, a misericórdia é um passo além da justiça. A misericórdia dá mais do que a justiça requer. E a justiça concede o que a de direito requer. Misericórdia concede o que o amor exige. Então, irmãos, o que significa amar a misericórdia? A misericórdia não deve ser apenas praticada, mas também amada. Quando nos impressionamos e somos afetados pelas misericórdias de Deus e pelas gentilezas de nossos semelhantes ao redor, quando apreciamos mais profunda e completa das manifestações da bondade em Deus ou em qualquer outro, quando nos tornamos mais profundamente humilhados e afetados por essas gentilezas, e encontramos cada vez mais natural fazer justamente amar com misericórdia e andar humildemente. Vivendo com gratidão, temos evidência de que estamos crescendo no favor de Deus. Exemplos do nosso dia a dia de misericórdia. Com o empregado, além de pagar salário justo, oferecer benefícios, flexibilidade, quando enfrenta dificuldades. Gostaria de citar um exemplo aqui. O Márcio me chamou para a gente abrir uma lojinha juntos ali no mercado, né? E falei, Márcio, eu tenho uma dificuldade muito grande com o meu tempo, né? O meu tempo agora, eu até parei com o transporte escolar para cuidar dos meus pais. E, na verdade, eu estou indo para Ribeirão Preto agora, levar minha mãe, que passou a atender por lá agora. Eu falei assim para ele, o meu problema é o tempo, eu tenho tempo para cuidar deles, né? Eu parei de transportar e trabalhar para que eu pudesse ter esse tempo para poder dedicar a eles. E, então, isso é um dos motivos, né? Ter essa flexibilidade, né? De a gente poder se auxiliar, de se colocar no lugar do outro, de poder entender essa situação. É um dos exemplos. Com o vizinho pobre, não apenas respeitá-lo, mas ajudá-lo voluntariamente em suas necessidades. Um outro exemplo, com o devedor, perdoar uma dívida quando a pessoa está em dificuldade genuína. E aqui, né, já foi até citado aqui, inclusive, algumas vezes, a gente vê alguém devendo, né? E depois a gente vê no Facebook a pessoa postando viagens, né, passeios, restaurantes, né? Não sei se é por inocência, se é por burrice mesmo, né? Mas enfim. Então, e hoje a gente tem esses meios, né, para até averiguar se a pessoa realmente é genuína no que ela está falando, né? Se ela é sincera. Um outro exemplo, né, com o inimigo, né? Responder com bondade àquele que o prejudicou e orar por ele.
E a palavra requer isso de nós, que a gente ore por todos os homens. Temos também versículos relacionados nesse quesito aqui. Oséias 6,6. Porque misericórdia quero e não sacrifício, e conhecimento de Deus mais do que holocaustos. Mateus 23:23. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque dais o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, e desprezais o mais importante da lei, a justiça, a misericórdia e a fé. Deveis, porém, fazer essas coisas, sem omitir aquelas. Essa situação aqui uma vez ocorreu lá na central, né, o pastor foi questionado, né, sobre essa prática dizimal, e na época a pessoa não entendia, né, que ela só entendia que o importante da lei é a justiça, a misericórdia e a fé. Deveis, porém, fazer essas coisas. Só que o versículo não termina aí, né? O versículo diz assim, sem omitir aquelas, quer dizer, de continuar dizimando, né, nas suas receitas, né? Lucas 6,36. Sede, pois, misericordiosos, como também vosso Pai é misericordioso. Tiago 2,13. Porque o juízo será sem misericórdia para aquele que não faz misericórdia, e a misericórdia triunfa sobre o juízo. Vemos então que a misericórdia é uma qualidade mais sublime que a justiça. Ela transcende a obrigação legal e brota do coração transformado. Um apontamento aqui feito por Martinho Lutero diz assim, Miqueias 6, de 6 a 8. Ele coloca no centro de sua catequese sobre a igreja, e para Lutero, essa tríade resume toda a exigência moral de Deus para a comunidade cristã. Ela é resumida nessa tríade aqui, né, como uma exigência moral de Deus para toda a comunidade cristã, ou seja, para cada um de nós, né, discípulos de Cristo. E temos também, irmãos, o terceiro pilar, que é andar humildemente com o teu Deus. E como podemos definir biblicamente andar humildemente com o teu Deus? Mais uma palavra aqui hebraica, tsana, T-S-A-N-A, traduzida por humildemente, traz a ideia de uma aproximação modesta, com decoro. É o sentido da submissão, de curvar-se para andar com Deus. E qual então seria seu significado? Se as duas primeiras instruções falam da nossa relação com os homens, esta fala da nossa relação com Deus. Se as duas primeiras falam da segunda tábua da lei, esta fala da primeira tábua da lei. E essas três instruções são uma síntese de toda a lei de Deus. E que lei que é essa? São os mandamentos. E qual seria a prioridade da humildade? Essa exigência é maior que as outras duas. É o motivo do qual as outras emanam. Porque as pessoas provadas, culpadas, falham em vir imediatamente de forma correta a Deus. Mas as que se arrependem e entendem que são pecadoras e de quem Deus é, poderoso, misericordioso, e que entendem a sua total dependência, não há como não se prostrar diante dele e de forma contrita viver uma vida que agrade a Deus e consequentemente ao próximo, e em tudo o que fazemos apesar de nós. Como, por exemplo, tomada de decisões nas nossas vidas no dia a dia. Consultar a Deus em oração e agir reconhecendo que não temos toda a sabedoria. Diante do sucesso, devemos atribuir glória a Deus, não a nós mesmos. Diante do fracasso, reconhecer seus erros, sem fazer desculpas ou culpar outrem. Nas relações, ouvir o outro com disposição de aprender, não com arrogância.
Na fé, render-se completamente a Deus, aceitando sua vontade, mesmo quando contradiz nossos desejos. E alguns versículos relacionados aqui, irmãos, referente a esse quesito. Provérbios 22:4. Riqueza, honra e vida são o prêmio da humildade e do temor do Senhor. Filipenses 2:3 e 4. Nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade. Cada um considera os outros superiores a si mesmo. Não atente cada um para o que é propriamente seu, mas cada qual também para o que é dos outros. 1 Pedro 5, 5 e 6. Igualmente vós, jovens, sujeitai-vos aos anciãos, e todos vós, uns aos outros, revesti-vos de humildade, porque Deus resiste aos soberbos, mas aos humildes concede graça. Humilhai-vos, pois, sob a poderosa mão de Deus, para que vos exalte no tempo oportuno. Miqueias 7, 18 e 19 nos diz: que Deus há como tu, que perdoa a iniquidade e passa por alto a transgressão do resto da sua herança? Não retenha sua ira para sempre, porque se deleita em mostrar misericórdia. Tornará a apiedar-se de nós, pisará os pés das nossas iniquidades e lançará todos os nossos pecados nas profundezas do mar. Então, irmãos, entendemos que nenhum de nós é capaz de fazer aquilo que Deus ordena sem antes nos achegarmos ao Senhor, como pecadores quebrantados e carecem da salvação. E um apontamento aqui de perspectiva sobre esse assunto de Martinho Lutero. Lutero ensina que o primeiro trabalho de Deus é ser misericordioso com todos os que estão prontos para abrir mão da sua própria opinião, direito, sabedoria e todos os bens espirituais, e dispostos a ser pobres em espírito. Esses são os que verdadeiramente temem a Deus, que não se consistem dignos de nada, por menor que seja, e ficam felizes em estar nus e despidos diante de Deus e do mundo, que atribuem tudo o que têm à pura graça de Deus, concedida aos indignos, que o usam com louvor, temor e ação de graças, como se pertencesse a outro, e que não buscam sua própria vontade e desejam honra, mas apenas a dele. E um apontamento aqui também que eu gostaria de colocar para os irmãos, do reverendo Augusto Nicodemos, sobre esse assunto. Ele observa que o apóstolo João equipara praticar a justiça com amar o irmão, um conceito que tem suas raízes no Antigo Testamento. E o profeta Miqueias exemplifica essa conexão ao resumir o dever que Deus requer do homem, como visto em Miqueias 6:8. E por que, irmãos, essa conexão é importante? Quando praticamos justiça, estamos amando o nosso próximo. Quando amamos com misericórdia, estamos demonstrando amor ao irmão. Essas não são duas coisas diferentes, mas expressões da mesma realidade espiritual. No Novo Testamento, a prática da justiça encontra seu cumprimento no amor ao irmão. Toda a lei se resume no mandamento: amarás o teu próximo como a ti mesmo. E um exemplo prático dessa integração é quando você recusa a explorar um funcionário, você está praticando justiça. Quando você está amando o seu próximo, quando você oferece ajuda a alguém necessitado, você está agindo de misericórdia. Quando você está amando o seu irmão, você reconhece que depende de Deus, humildade. Você está amando ao Senhor. Miqueias 6:8 não apresenta 3 deveres separados, mas 3 expressões de um único amor, o amor que Deus requer de cada pessoa. E nesse sentido, Calvino expressa essa situação sobre o prestar um culto autêntico todos os dias.
ao nosso Deus. Calvino, então, ensina que as cerimônias não foram designadas de tal forma que fosse uma satisfação pela qual Deus deveria ser apaziguado, mas para que, por meio delas, a nação fosse treinada em piedade e fizesse progresso cada vez maior na fé e na adoração pura de Deus. Contudo, os hipócritas observam essas cerimônias com um cuidado mais escrupuloso ainda, como se toda a religião dependesse disso, e pensam que são os homens mais devotos quando se cansaram longamente e ansiosamente em observá-las. E para que pareçam mais devotos, também acrescentam algo de sua própria autoria, e diariamente inventam novas coisas, abusando muito impiedosamente das ordenanças santas de Deus, por não manter em vista seu verdadeiro objetivo. A luta incessante entre os profetas e a nação era rasgar essas máscaras e mostrar que o Senhor não está satisfeito com mera adoração externa, não pode ser apaziguado por cerimônias. Em todos os lugares, ministros piedosos têm experiência do mesmo tipo de conflitos, pois os homens sempre formam sua estimativa de Deus a partir de si mesmos e pensam que ele está satisfeito com a exibição externa, mas não podem, sem a maior dificuldade, ser levados a oferecer a ele a integridade de seu coração. A tradição reformada, irmãos, reconhece que os dois grandes mandamentos resumem toda a lei: amar o Senhor de todo o teu coração, alma e entendimento, e ao próximo como a si mesmo, dos quais depende toda a lei e os profetas. Boas obras feitas em obediência aos mandamentos de Deus são o fruto e as evidências de uma fé viva e verdadeira. Por ela, os crentes manifestam a sua gratidão, rebustecem a sua confiança, edificam os seus irmãos, adornam a profissão do Evangelho, fecham a boca aos adversários e glorificam a Deus, de quem são feitura, criados em Cristo Jesus, para isso mesmo, a fim de que, tendo seu fruto em santidade, tenham o final a vida eterna. Embora os verdadeiros crentes não estejam sob a lei como um pacto de obras para serem por ela justificados ou condenados, contudo ela serve de grande proveito, como regra de vida. Elas lhes informa a vontade de Deus e o dever que eles têm, os dirige e os obriga a andar segundo a retidão. Descobre-lhes também as pecaminosas poluições de sua natureza, de seu coração e de sua vida, de maneira que, examinando-se por meio dela, alcançam mais profunda convicção de pecado, maior humilhação por causa dele e maior aversão a ele. E ao mesmo tempo lhes dá mais clara a visão da necessidade que tem de Cristo e da perfeita obediência a ele. Miqueias 6:8 é a expressão profética desses dois mandamentos. Justiça e misericórdia refletem o amor ao próximo, humildade reflete o amor a Deus. Vemos aí, então, a importância da integração dos três pilares. Esse triplo mandamento não deve ser desmembrado. É possível praticar justiça severa e inflexível sem misericórdia. Também pode haver misericórdia sem justiça. Não é raro o indivíduo professar que anda humildemente com Deus, mas dar a justiça e a misericórdia pouco espaço em sua vida. A exigência do tribunal é clara. Requer do povo uma vida inteira, uma vida certa com Deus e com os homens também. E um exemplo aqui, no dia a dia, imagine um juiz que aplica a lei com rigor absoluto, aplicando a justiça, mas sem compaixão, sem misericórdia no caso. Seus julgamentos são tecnicamente corretos, mas moralmente vazios. Ou um assistente social que ama ajudar os pobres, no caso agindo com misericórdia, mas tolera a corrupção em seu departamento. Quer dizer, não há justiça. Ambos falham na visão integral de Miqueias.
Mas, irmãos, quem pode fazer isso? Somente pela graça de Deus o homem consegue. Ninguém pode satisfazer o padrão de perfeição estabelecido por Deus. Não podemos, pelas nossas melhores obras, merecer a mão de Deus, perdão de pecados ou vida eterna, em razão da grande desproporção que há entre elas e a glória por vir e da infinita distância que existe entre nós e Deus, a quem não podemos ser úteis por meio delas, nem saldar a dívida dos nossos pecados anteriores, e porque, como boas, procedem do seu Espírito, e, como nossas, são impuras, misturadas com tanta fraqueza e imperfeição que não podemos suportar a severidade do juízo de Deus. Assim, depois que tivermos feito tudo quanto podemos, temos cumprido tão somente o nosso dever, e ainda continuaremos sendo servos inúteis. Na grande verdade isso. E a mensagem de Miqueias conclui que não podemos realizar nem mesmo o mínimo que Deus exige de nós, até que tenhamos recebido o seu perdão, até que cheguemos a um lugar de dependência total dele, até que coloquemos nossa vida sob a orientação dele e controle de seu Espírito. Somente a vida controlada por Deus, cheia de graça, pode satisfazer as exigências perfeitas de Miqueias 6:8. E aplicação prática para hoje, para nossos dias. Famílias, comunidades em todo o mundo precisam de pessoas para lutarem pelos seus princípios básicos, de agir justamente, amar misericórdia e andar humildemente com Deus. Liderança pode ser demonstrada falando com seu chefe sobre a forma como os indivíduos estão sendo maltratados, intervindo na forma como crianças brincam juntas, ou fazendo sugestões positivas sobre como uma congregação de crentes pode ajudar pessoas de diferentes raças e culturas. Quais seriam, então, nossos desafios nos dias atuais, nos dias contemporâneos? Podemos pegar um exemplo na política, Miqueias 2:2 diz o seguinte: exploração de terras, cobiçam campos e os arrebatam casas e as tomam. A gente vê isso claramente nos dias de hoje, até inclusive aqui no nosso país. Corrupção de líderes, Miqueias 3:11. Seus príncipes julgam por suborno, seus sacerdotes ensinam por soldo, e seus profetas adivinham por dinheiro. Esse soldo aqui, seus sacerdotes ensinam por soldo, seriam a prática de exercer o ministério religioso ou ensinar a fé, motivado principalmente pelo ganho financeiro, em vez de ser pela genuína devoção espiritual. Perversão da justiça, Miqueias 3:9-10. Aborrecem o juízo e pervertem tudo o que é reto, edificam Sião com sangue e Jerusalém com iniquidade. Corrupção generalizada, Miqueias 7:3. Suas mãos estão prontas para o mal. O príncipe exige um presente, o juiz cobra a sua sentença. Vemos também na sociedade, de modo geral, exploração do povo. Miqueias 3:1-3 vai tratar sobre isso. Ouvi agora, cabeças de Jacó, e vós, chefes da casa de Israel, não vos pertence conhecer o direito? Vós que odeias o bem e amais o mal, que lhes arrancais a pele, e lhes comeis a carne, que comeis a carne do meu povo, lhes arrancais a pele, que quebrai os ossos, e os dividis com a carne para a panela, como carne para caldeira. Opressão aos pobres, Miqueias 2:8-9. Mas vós assistis contra o meu povo inimigo, arrancais o manto de sobre as vestes. Aqueles que seguem o seu caminho, vós os tratais como inimigos, expulsais as mulheres do meu povo, dos meus estimados lares, tirais para sempre
de seus filhos a honra que lhes dei. Miqueias 6, de 10 a 12. Ainda há na casa do ímpio tesouros injustos, em medida falsa, que é abominável. Poderei eu considerar justos que usam pesos falsos e uma bolsa de pesos enganosos? Pois os ricos da cidade estão cheios de violência, e os seus habitantes falam mentiras e a sua língua é enganosa na sua boca. Podemos ver também no nosso dia a dia, também no consumo, né? Consumismo e descarte. Mesma intenção de Miqueias 3, 2 e 3. Também podemos ver na educação, Miqueias 3:11, falsos mestres, seus príncipes julgam por suborno, seus sacerdotes ensinam por soldo, e seus profetas adivinham por dinheiro. Miqueias, educação em Miqueias 2:11 e 3:5, profetas que ensinam o que as pessoas querem ouvir em vez da verdade. Outro ponto, saúde, né? A expulsão de viúvas e órfãos de seus lares, privação de dignidade e sustento. Outro ponto também de saúde, Miqueias 7:2, violência social generalizada. Na família, corrupção no lar. Miqueias 7, 5 e 6. Não confies em colega, nem contes com os amigos, nem mesmo com aquela que dorme contigo. Guarda-te de abrir a boca, pois o filho desonra o pai, e a filha se levanta contra a mãe, e a nora contra a sogra. Os inimigos do homem são os da sua própria casa. E ainda sobre família, Miqueias 7:5. A corrupção chegou a tal ponto que até amigos e família não podem ser confiados. Também vemos no dia a dia fé e obediência, como está lá em Miqueias 6, de 6 a 8. Verdadeira adoração. Com que me apresentarei diante do Senhor e me inclinarei perante o Deus excelso? Ele te declarou, homem, o que é bom e o que o Senhor pede de ti, senão que pratiques a justiça e ames a misericórdia, e andes humildemente com o teu Deus. Miqueias 6:3. Apelo de Deus. Povo meu, que te fiz? O que te contristei? Responde-me. Miqueias 7:7. Ainda sobre fé e obediência. Esperança na fidelidade de Deus. Eu volto meus olhos para o Senhor. Ponho minha esperança no Deus da minha salvação. Meu Deus me ouvirá. E ainda, finalizando, compaixão e misericórdia. Miqueias 2, 1 e 2. Condenação da ganância. Miqueias 6:8. O que Deus realmente deseja é praticar a justiça, amar a misericórdia e andar humildemente com o teu Deus. Ainda sobre compaixão e misericórdia, Miqueias 7:18 a 20. Vai tratar sobre a promessa de compaixão divina e restauração. Concluindo, irmãos, o tema de Miqueias é a promessa do perdão de Deus. Isso resume toda a exigência de Deus para a humanidade. Tudo o que Deus requer de nós é justiça, misericórdia e humildade. Miqueias 6:8 não é uma sugestão, é a revelação do coração de Deus. Não é um ideal inatingível, mas um chamado que, pela graça, pode transformar vidas e comunidades. E os reformadores como Calvino, Lutero, Harold, Bruce, inclusive a tradição de Westminster, todos reconhecem que essa tríade representa o cerne da vida cristã autêntica, uma vida que reflete o caráter de Deus em cada relacionamento e circunstância. E finalizando, irmãos, eu gostaria de ler Romanos 12. Nós tratamos de um versículo lá de Romanos na reunião de oração, 12:18. Mas eu gostaria de deixar, finalizando, Romanos 12, do versículo 9 até o versículo 21. Convido que façamos assim juntos, que leiamos juntos, até para os irmãos também darem uma despertada, acordada aí no finalzinho.
Todos acharam? Romanos 12, de 9 até o 21. Pensando no que foi falado aqui, o que Deus requer dos seus discípulos, né? Existem algumas virtudes recomendadas que nos ajudam, né, para que possamos viver essas virtudes aí, esses atributos, esses pilares que nós abordamos agora há pouco. Diz assim a palavra do Senhor. Vamos ler juntos então, irmão? Versículo 9. O amor seja sem hipocrisia, detestai o mal, apegando-vos ao bem, amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, proferindo-vos em honra uns aos outros. No zelo não sejais remissos, sede fervorosos de espírito, servindo ao Senhor. Regozijai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, na oração perseverantes. Compartilhai as necessidades dos santos, praticai a hospitalidade, abençoai os que vos perseguem, abençoai e não amaldiçoeis. Alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. Tende o mesmo sentimento uns para com os outros, em lugar de serdes orgulhosos. Condescendei com o que é humilde, não sejais sábio aos nossos próprios olhos. Não torneis a ninguém mal por mal, esforçai-vos por fazer o bem perante todos os homens. Se possível, quanto depender de vós, tende paz com todos os homens. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito: a mim me pertence a vingança, e eu é que retribuirei, diz o Senhor. Pelo contrário, se teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer, se tiver sede, dá-lhe de beber, porque fazendo isto, amontarás brasas vivas sobre a sua cabeça. Não te deixes vencer mal, mas vence o mal com o bem. Finalizando lá em Filipenses 4:8, mais uma ação que nos ajuda, né, a caminhar nessa tríade. Filipenses 4:8 nos diz o seguinte. Vamos ler juntos de novo? O que devemos inculcar, o que devemos pensar, né? Para que possamos enfrentar esse tempo ruim, e vivermos nessa tríade. Vamos lá então, irmãos? Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há, se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. E o que também aprendestes, e recebestes, e ouvistes, e vistes em mim, isso praticai, e o Deus da paz será convosco. Amém, irmãos? Irmãos, resumindo, né, o que Deus requer é que a gente cumpra, né, de forma fiel os seus mandamentos, e que a gente possa, por Ele, né, conseguir viver uma vida que possa lhe agradar com esses requisitos que abordamos aqui, desses 3 pilares. E vamos encerrar então. Eu agradeço a paciência dos irmãos, a misericórdia dos irmãos também, e que Deus nos abençoe.